Olá! Você já teve problema em fazer conta de porcentagem no Excel? Você já passou por aquela situação, fala assim, e agora? O que eu faço? É aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. Mas calma, pare de chorar que eu estou com você e eu vou te mostrar que não precisa se preocupar. Dentro do Excel existem cinco tipos de porcentagem. E quando você pegar essa linha de raciocínio, você não vai precisar mais temer. Você apenas vai aplicar regrinha. Então, olha só, vou te passar de groja esses 5 macetezinhos. Voltando aqui para a minha planilha, observe o seguinte, eu tenho resultado de percentual de um valor. Observe, sempre preste atenção na dinâmica. Eu tenho o valor e eu tenho o desconto. Nessa situação, eu quero o meu resultado em reais. 10% equivale a quanto? 1.000. Mas como é que eu cheguei nesses 1.000? Aqui é o inverso. Aqui eu vou estar acrescentando 10%. Então você percebe que de um lado eu apenas preciso visualizar que 10% de 10.000 é 1.000 e aqui na parte de baixo eu preciso saber o seguinte, eu tenho 10.000. Se eu acrescentar 10%, qual que é o resultado final? Diferente desse, que é onde eu tenho 1.000, esse tem que dar o resultado de 11.000. Então, quer saber como é que vai fazer isso? Mas observe, aqui na parte de baixo eu tenho a mesma regra, só que de uma maneira diferente. Observe, aqui eu vou diminuir, vou aumentar o zoom aqui para vocês. Então, aqui eu vou diminuir 10%. Então, se eu vou pagar 10.000 e eu vou te dar um desconto de 10%, como é que eu chego nesses 9.000? Você percebeu que a linha de raciocínio é a mesma. Então, bora para o exercício? Vem aqui, ó, na minha atividade, aumentando o zoom para ficar legal para vocês. Observe o seguinte, nosso primeiro exercício é toda regra, toda continha de matemática, de porcentagem no Excel, ele segue uma regra. Toda vez que eu formato a minha célula para porcentagem, eu já converto ele para 100. Agora, olha só, eu sempre vou pegar o valor, multiplico pela porcentagem. E olha só, ele me deu 1.000. Só que um exemplo, eu vou fazer de novo essa conta aqui ao lado, ó. Igual esse carinha de 10.000 multiplicado por 10, dou um Enter. E olha só, aqui ele está me trazendo um valor em reais. Se eu deixar a minha célula limpa, sem nenhuma configuração do zero, ela crua, se eu venho 10.000 multiplicado por 10%, observe que ele sempre vai me dar esse resultado. Porque nessa regrinha é muito óbvio. Opa, peraí, R$1.000. Mas e agora? Se eu quiser que eu dê R$1.000 mais esses 10, você lembra que seria esse carinha aqui multiplicado por 10%? Só que se eu fizer dessa maneira, ele vai me trazer apenas R$1.000. Por isso que eu tenho que colocar esse carinha dentro de parênteses, regra matemática básica. E o que acontece? Eu tenho que acrescentar os meus 10.000. Se eu pego e multiplico um pelo outro, eu já sei que vai dar 1.000. E eu preciso acrescentar esse jovem. E olha só, gostou, né? Fácil fazer continha de matemática assim. Agora presta atenção, aqui a linha de raciocínio é a mesma, mas eu vou te dar uma dica. Se eu fizer primeiro esse cara, por quê? Para o meu número não dar negativo. Olha só, eu venho com ele, menos, abro parênteses. Olha, é ele novamente multiplicado por 10%. Fechei parênteses. Você percebe que aqui, ó, eu estou fazendo primeiro uma multiplicação e agora 9.000. Por quê? Vamos ver aqui na prática. Se eu fizer o inverso, pode ser que meu número dê negativo. Aqui eu já sei que ele dá 1.000, mas se eu colocar aqui, ó, menos, igual eu fiz na parte de cima, seria 9.000 negativo. Você percebeu que essas são as 3 regrinhas que nós temos quando eu quero falar de conta de porcentagem. Mas uma dica para facilitar a sua memorização. Toda vez que eu quero saber o resultado em reais, é sempre multiplicando. Observe que eu tenho um valor e eu tenho uma célula com porcentagem. E aqui ele multiplica. Ah, vamos ver que está certinho. Ó. Se fosse 20%. Se aqui fosse 20%, você viu como é que isso daqui deixa mais fácil, mais prático? Não é 20%, é 15%. E assim você ganha tempo, facilidade. Agora vamos para esses outros dois aqui de baixo. Olha só que exemplo bacana. Agora, diferente dos anteriores, nessa situação eu quero me trazer o resultado em porcentagem.
Observe que aqui eu tenho 10 mil e eu vou tirar um desconto de R$1.000. R$1.000 equivale a quanto? Quantos por cento? E aqui eu vou mostrar para você como você vai fazer. Chegando aqui, ó, vamos lá, vou pegar diferente. Lembra, pessoal, quando eu quero saber o valor monetário, eu multiplico. Quando eu quero saber o resultado em porcentagem, eu divido. Regrinha de 3. Então, o que eu vou fazer? O menor dividido pelo maior. É isso? Olha só que legal. Nessa situação, minha célula não está formatada. Está dando 0,1. Por isso que eu venho aqui, conforme eu tinha falado anterior, e ó, coloco, converto ele em porcentagem. Sempre se atente a esse detalhezinho. Quando você converte ele em porcentagem, senão ele vai dar 0,1. Por isso o próprio nome diz a célula de porcentagem, por 100. Quando eu quero fazer um comparativo de um com o outro, a linha de raciocínio é a mesma. Porém, agora eu tenho um aditivo. É diferente quando eu quero saber o resultado e quando eu quero saber se houve alta e queda. Só tem uma viradinha de chave muito simples. Eu vou pegar de novo o ano que eu quero, sempre o menor, vou dividir pelo maior. E diferente desse daqui de cima, antes de encerrar, eu tenho que acrescentar um -1. Regrinha matemática, lembra? E olha só. De novo, aquela mesma esqueminha, venho aqui e converto a porcentagem, 25%. Será que está certa essa minha continha? E é dessa maneira que você começa a deixar cada vez mais fácil o seu Excel e mais fácil a sua vida. E é assim que você consegue a diferença. Agora, você deu uma olhada na minha planilha, como é que ela está bem organizada, bem estruturada? Isso faz uma diferença muito grande. Mas tem alguns comandos e alguns recursos aqui na sua planilha que pode deixar o que está bom ficar melhor ainda. Agora, não sei se você percebeu que quando eu vou trabalhar com o nome aqui, eu estou escrevendo e eu tenho que formatar. E é sempre interessante, se aqui eu estou trabalhando com texto, eu tenho que formatar a minha célula, o meu intervalo para texto. Agora, se eu pego algum lugar, exemplo, aqui que é quantidade ou aqui que é valor e formatar de uma maneira diferente, ele vai bagunçar tudo de meu Excel. Olha só, se eu formatei para texto, ele já desapareceu aqui. Se eu vier aqui onde eu estou trabalhando com datas, vier na página inicial e mudar ele para texto, observe que a minha planilha começa a ficar tudo confusa. Por isso é importante, aonde eu for trabalhar com texto, formatar para texto. Quando for data, formatar para data. Então, nesse local eu vou trabalhar com data abreviada. Bacana. Aqui, se eu for trabalhar com texto, sugiro sempre vir aqui e você vai colocar o quê? Vou estar trabalhando com texto. Quando eu estou trabalhando com números, eu tenho duas opções. Uma, eu posso deixar ele no formato geral, que ele não vai interferir em nada. Outra opção que eu tenho, vou fazer nessa coluna, seria trabalhar no formato de número. Olha só, quando eu formato para número, ele vai me aparecer a vírgula. Ele apenas não vai me aparecer o cifrão. Porém, eu posso aumentar ou diminuir as casas decimais, aumentar ou diminuir as minhas casas decimais conforme desejado. Agora, olha só que interessante, nessas duas colunas eu estou trabalhando com valores. Vocês concordam comigo? Nós estamos falando de din-din. Então eu tenho opções de formatação. A primeira opção de formatação seria aqui, colocar para moeda. E eu também tenho a opção contábil. Aí você vai falar assim, pô, Eric, qual que é a diferença de moeda para contábil? Aonde isso influencia? Vou fazer um de cada lado. Desse lado eu vou manter o formato contábil e deste lado aqui eu vou mudar ele para moeda. Vamos ver qual que é a diferença de um para o outro? Moeda. Observe que quando eu estou trabalhando no formato de moeda, o cifrão aqui fica próximo do meu número. Quando eu estou trabalhando no formato de contábil, o cifrão fica longe do meu número. É muito mais questão de estética. E olha só que legal, vou fazer um exemplozinho aqui, ó. Pegar uma dica para vocês, ó, pincelzinho de formatação, vem aqui, ó, vou passar aqui nessa parte de baixo e vou apenas colocar uma cor só para que vocês entendam onde que eu estou trabalhando. Vocês concordam comigo? Se eu vier, ó, tá ali, ó, alt igual? Ah, eu fiz um igualzão aqui, ó.
Você viu, gostou desse atalho Alt igual, eu fiz uma somatória. Olha só, nessa parte de baixo eu tenho uma somatória de tudo. Só que de um lado eu tenho formatado como moeda e de um outro lado como contábil. Qual que é a diferença? Se eu vier aqui e não tiver informação, quando eu estou trabalhando com moeda, ó, moeda e contábil, a diferença é justamente essa. Se eu estiver fazendo uma somatória e eu não tiver números acima, ele vai ficar o 0, 0. Agora, diferente do contábil, que ele vai ter apenas esse riscozinho. Você viu que bacana? Agora, uma outra coisa interessante é quando eu estou trabalhando com o formato de moeda, eu tenho um outro benefício que é o seguinte: se eu tenho 50 e saiu 30, qual que seria uma regrazinha básica aqui, ó? Eu tenho que fazer o quê? Aumentar o zoom. Qual que é? É esse carinha aqui menos esse. Pronto, meu resultado está positivo, mas se ele for 80, ele é negativo. Você tem essa vantagem quando você está trabalhando com o formato de contábil. Você tem um recursozinho diferente. Agora, quando eu estou falando de contábil para moeda, olha só a diferença dos meus resultados. A vantagem também do contábil. Olha só, selecionei tudo. Contábil não, moeda, perdão. Se eu vier aqui em moeda, olha lá, moeda, eu tenho essa formatação. Eu posso vir aqui, ó, mais formatos. Em mais formatos em moeda, eu posso dizer o seguinte: se eu tiver algum número negativo, que ele fique vermelho. Ou apenas um risquinho, ou vermelho com risquinho de negativo. O contábil já não me permite isso. E olha só, meu número aqui está 30, negativo. E se aqui for 100? Ah, você gostou dessa dica, desse macete, né? É muito mais questão de estética, de um para o outro, e essa que é a diferença. E agora, como você quer ver a sua planilha? Está aí possível para você escolher o resultado da maneira que você deseja que ele apareça. Gostou dessa dica? E ó, não esqueça aí de acompanhar nas bibliografias e acompanhar o material. E te aguardo até a próxima aula. Tchau!